Fernando Carneiro de Andrade é doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Foi presidente da SOTER, Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, entre os anos de 2001 a 2004, e consultor da CAPES e coordenador da Subárea de Teologia e Ciências da Religião no período de 1997 a 2007. Paulo Fernando Carneiro de Andrade é professor da PUC-Rio, sendo atualmente o decano do Centro de Teologia e Ciências Humanas. Seja bem-vindo, Paulo. Participe do Religare, você pode ajudar a fazer um programa ainda melhor. Acesse a página da TV Horizonte, nos encaminhe sua mensagem, dúvidas ou sugestões. O endereço é tvhorizonte.com.br/religare. Paulo, considerando os últimos dados do IBGE, do Censo 2010, o que dizer sobre o papel das religiões no espaço público brasileiro? Bom, antes de tudo, Flávio, saudações, agradeço o convite para participar desse programa e saúdo a todos os espectadores aqui de Minas. Bom, os dados do último censo do IBGE eram já guardados há algum tempo, né? Custaram um pouco a divulgar os dados da religião, até porque queriam divulgar esses dados todos já consolidados em bloco, com as tabelas todas prontas para podermos consultar, né? E refletir sobre eles. Não existe propriamente uma surpresa nos dados revelados. Talvez um outro ponto que depois vou sinalizar. O que nós observamos é que o destino da secularização na Europa e nas Américas, América do Sul e do Norte, nós estamos no Brasil e Estados Unidos, né, tem marcadas diferenças. Na Europa, a secularização, de um modo geral, tem caminhado na direção de formar um grupo de pessoas que não possuem fé, os ateus. O ateísmo é grande na Europa. Nas Américas Sul e Norte, Brasil, agora mais especificamente Estados Unidos, o processo de secularização tem caminhado não no sentido da produção de ateísmo. O ateísmo no Brasil é minoritário, nos últimos censos ficou bem explicitado, é 0,3% da população, cerca disso, né? Mas tem caminhado em que direção, então? Na direção de um processo de desfiliação, desinstitucionalização da religião, trânsito religioso, migração religiosa. As matrizes do campo religioso brasileiro e norte-americano são diversas, né? O campo religioso brasileiro majoritariamente se forma a partir, né, da área católica, enquanto aquele norte-americano da área protestante. Mas os dois campos possuem dinâmicas muito parecidas na sua evolução. Bom, olhando agora especificamente o caso brasileiro. Então, nós assistimos um progressivo declínio da área católica do campo religioso brasileiro, mas esse declínio se acentua sobremaneira nas duas últimas décadas, em percentuais muito parecidos. O catolicismo perde aproximadamente 10% de fiéis na década anterior e mais 10% nessa última década. Sim. É claro que é um dado que preocupa bastante aqueles que são católicos. Na comunidade católica, é claro que olha isso justamente com uma certa preocupação, né? Agora, existe um dado também importante que nem sempre é observado, né? Quando nós somamos o número de católicos ao número de cristãos não católicos, esse número permanece muito alto. E não diria invariável, mas com um declínio muito pequeno. Nas últimas décadas, esse número atinge um percentual em torno de 90%, 91%, 89%, ou seja, praticamente 90% da população brasileira, grosso modo, continua a ter uma identidade cristã, embora não necessariamente católica. Sim. Né? E se nós somarmos esse número ao número daqueles que se dizem sem religião, sobre o qual falaremos depois, né, nós vamos ter quase a totalidade do campo religioso brasileiro. A grosso modo, quase 98%, 97%, 98%, o que significa que o campo religioso brasileiro é muito menos diverso na sua autoproclamação, porque, né, no censo a pessoa autoproclama a sua identidade religiosa, do que o que nós imaginamos, do que a imagem que nós fazemos desse campo. Nós fazemos uma imagem de um campo muito plural, né? Ele é plural, de fato, mas nos números não aparece tanto essa pluralidade, já que se a gente soma a identidade cristã com ser religiosa, nós temos quase a totalidade do campo religioso brasileiro, sobrando um percentual muito pequeno para todas as outras religiões, incluindo o afro-brasileiro, o espiritismo kardecista, o judaísmo, etc.
Sim. Você acredita que essa projeção que o IBGE oferece não corresponde à realidade religiosa brasileira? Ou o contrário, como você dizia ainda há pouco, né, essa imagem que nós fazemos de um campo religioso plural no Brasil é que não é tão plural assim quanto parece? Eu acho que, quer dizer, a gente não pode desqualificar esses dados do IBGE. Claro que não. Eles podem ter algum problema, como se poderíamos dizer, no varejo, quer dizer, um detalhe ou outro que deveria ser ajustado. Quando pega uma igreja menor, isso é mais do que isso, a questão dos luteranos. Me permite então só complementar. Eu não pensava no IBGE, eu penso no próprio entrevistado que não manifesta a sua totalidade mas vamos chegar a isso. Sim. Né? Então, esses dados, quer dizer, podem ter algum erro ali, mas quando a gente olha as tendências, olha o que está acontecendo, ele corresponde. Né? É claro que existem algumas perplexidades, por exemplo, a autodeclaração de pertença ao campo afro-brasileiro, ela é menor na Bahia do que no Rio Grande do Sul, e muitos, mas como pode? Não, mas isso tem algumas explicações possíveis. Né? Uma delas, uma explicação relativamente simples, né, é a seguinte: o tipo de catolicismo que se implantou na Bahia colonial, né, era o tipo de catolicismo que de alguma maneira incluía, mesmo que seja pelo seu contrário, né, o simbólico do afro-brasileiro, mesmo demonizado, é o demônio e tal, mas não é o real. O tipo de catolicismo permitindo, então, a dupla pertença, né? Ou seja, a pessoa podia transitar, porque tudo, ainda que seja demoníaco, nessa visão, não estou dizendo que isso é demoníaco, mas estou dizendo naquela visão passada, ainda que fosse demoníaco, né? Era possível, então, se movimentar ali dentro. Enquanto que o tipo de catolicismo que se implanta no Rio Grande do Sul, sobretudo a partir da migração do século XIX, é um tipo de catolicismo que vai excluir como superstição. Então, ele obriga uma coisa ou outra. Daí essas diferenças também de autodeclaração, da própria concepção do que eu sou, do que pode ser incluído, do que não pode ser incluído. Mas são detalhes. Né? O que nos interessa, talvez, enquanto católicos, é que, de fato, há uma tendência, né, de diminuição do sentimento de pertença ao catolicismo e que essa diminuição tem se acelerado muito nas 2 últimas décadas. Sim. Como é que o catolicismo trabalha com essa informação? O que você tem acompanhado, né, nas assessorias que você faz, no debate interno do catolicismo como teólogo? O primeiro ponto que eu acho é que nós devemos evitar uma posição do tipo de negação do dado, que às vezes acontece. Não, mas eu estou vendo a igreja cheia. Não, mas isso não. Bom, ainda que... Cresce o número de paróquias. Mas ainda assim, que a gente tenha decrescido muito, cerca de 60% da população ser católica são 120 milhões de pessoas. Se 15% das pessoas têm uma frequência semanal à missa, nós já continuamos a ter um número muito grande, ou seja, a diminuição desse número não é perceptível nessa sensação de olho nu olhando o que acontece nas paróquias. Em alguma região, sim, mas normalmente não. Então, nós não podemos nos deixar enganar por uma percepção que não corresponde aos dados obtidos, que tem uma certa confiabilidade. Claro. Então, eu acho que a primeira coisa é aceitar que os dados são esses. Pode ter uma diferença, um pequeno... a grosso modo, isso, então, nos interroga. Sim. Quer dizer, o que fazer diante, né, dessa realidade? Então, a necessidade de encontrar novos meios pastorais, de que correspondam, então, às novas demandas religiosas colocadas na contemporaneidade. É claro que existem demandas religiosas que não podem ser atendidas a partir da fé cristã. Não seriam consideradas teologicamente legítimas. Outras são. E a pergunta é, nós temos conseguido atender essas demandas que podemos considerar legítimas? Sim, isso é o que está colocado para o debate. Você vê a Igreja Católica se preparando para esse debate ou em condições de entrar nesse debate no momento atual? Creio que sim. Eu acho que o próprio número suscita hoje uma nova consciência da urgência. Né? A questão é de onde vem a resposta. Quer dizer, se nós recorremos às experiências passadas, queremos reproduzir esse experiência do passado, hoje a gente erra o caminho e esse processo de filiação vai continuar por nós não conseguirmos atender às novas demandas espirituais que são legítimas. Agora, existem outros problemas sérios colocados, né, não só por essa pesquisa, mas quando nós refletimos sobre o campo religioso, não só brasileiro, mas também norte-americano ou de outras nações, inclusive de outras religiões, que é o surgimento de formas de experiência religiosa fundamentalistas, né?
que criam um enorme problema. Tem essa alternativa de uma retomada fundamentalista, uma retomada tradicionalista que vai junto dessa. A questão do fundamentalismo é bastante sério, porque, ao contrário, às vezes, do que a gente costuma, né, ler, como se costuma interpretar, o fundamentalismo não deve ser compreendido como uma reação pré-moderna à modernidade. Muitas vezes, não, há uma perda de identidade, aí as pessoas então recorrem a uma identidade forte porque se sentem perdidas. Não. Na minha interpretação, no trabalho que eu apresentei nesse congresso da SOTER ontem, né, o fundamentalismo contemporâneo, ele é fruto da secularização. Ele tem a mesma lógica, né, do discurso científico, ele não é anticientífico. Existe um problema de fundo, né, na teologia tradicional. Nós fazemos uma distinção importante entre a fé com a qual eu creio, ou seja, a chamada, né, em termos técnicos, a fide qua, quer dizer, o ato de fé, do conteúdo de fé, a fides que, né, que é o conteúdo. Então, a fé com a qual eu creio, a fé na qual eu creio, ou seja, o ato de fé é o conteúdo da fé. Né? O que a modernidade desqualifica, mais do que o conteúdo da fé, é o próprio ato de crer. Né? A ciência não exige que eu creia. A ciência se apresenta como algo racionalmente evidente que não demanda o ato de crer. Pois bem, o fundamentalismo faz o mesmo. O fundamentalismo quer apresentar aquilo que será uma verdade religiosa como evidente e, nesse sentido, dispensa também o ato de crer. Por isso que eu digo, ele é homogêneo à modernidade e não pré-moderna, uma reação pré-moderna. Então, se apresenta como uma forma de conhecimento religioso que dispensa o ato de crer. Nesse sentido, não é anticientífico, mas é antirreligioso. Ele coloca em questão a própria religião. Ele desqualifica a própria religião. Sim. Vamos continuar essa conversa daqui a pouco. Vou chamar o intervalo. Religares de hoje, conversa com o professor da PUC-Rio, Paulo Fernando Carneiro de Andrade. Nós estamos conversando sobre a religião no espaço público brasileiro. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já.